Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui hoje, mais um domingo, estamos aqui reunidos para mais uma palestra edificante. Alguém aqui pela primeira vez? Não. Então, tudo bem? Aqui, ó. Aqui também, dois. Muito obrigado pela visita, aqui pelo comparecimento. Espero que, com certeza, vocês vão gostar muito da casa e vão voltar outras vezes. Então, vamos começar. Como diz o Valci, né? Família unida, trabalho unida, né? Valéria, por favor, fazer a leitura da nossa mensagem de hoje. Bom dia. Bom dia. É tudo isso não? O microfone tá aí, tá? Oi? Se quiser usar o microfone. Precisa não? Precisa? Você manda à vontade, certo? Talvez se precisar, tá, já tá prontinho, tá? Só ligar o sem fio. É do livro Sinal Verde, Chico Xavier de André Luiz. Nos compromissos de trabalho. Nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições sectárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Bom, então, vou chamar o Nelson para fazer a nossa prece e a abertura de hoje. Bom dia. Bom dia. Então, meus irmãos, nesse domingo tão bonito, nesse momento, temos muito que agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, juntos, conforme foi lida a página desse nosso irmão Chico Xavier, que foi um exemplo para o Espiritismo. Nosso Senhor, nosso irmão, Jesus Cristo, aos amigos espirituais aqui presentes, orai por nós, Senhor, que nós possamos fazer jus de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, levando a outros irmãos essa palavra de amor, essa palavra de igualdade. Obrigado a esta casa, a toda espiritualidade, e que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Nelson. Bom, então vamos ao momento importante também de hoje, que eu tenho prazer, é o que eu digo, essas voltas que o mundo dá, né? Por isso que é redondo, eu sempre falo isso. Reencontrando meu amigo Sérgio Taldo, que há muito tempo eu não o vejo. Nós trabalhamos muito tempo na selva, né? E realmente há muito tempo que eu não vi o Sérgio. Aí quando eu vi na programação, o Sérgio, domingo, não, tem que ir lá e reencontrar o Sérgio, por favor. E vai falar de um tema muito importante, né? Um tema atualíssimo, né? O equilíbrio mental dos dias de hoje, né? Sim. Prazer. Muito obrigado, Cantor. Tudo de bom para você, meu querido. Você vai gravar, fica gravando direto, é isso? E o controle aqui eu aperto para onde? Para cá? Para baixo. Para baixo. Esse aqui. Ok.
Bom, pessoal, bom dia a todos. É com satisfação que a gente está aqui hoje para poder falar de um assunto, ao mesmo tempo, muito simples, mas como os seres humanos costumam complicar, a gente acaba complicando. Então, essa questão chamada, primeiramente, saúde, né? E aí acoplada à saúde mental, saúde física, emocional e também espiritual, é tão simples, mas a gente acaba complicando. Por isso que no mundo tem tantas pessoas doentes. Mas é próprio verdadeiramente do mundo de regeneração que dá para vir. E também, vocês conseguem ouvir bem? Conseguem ouvir bem? Se não tiver muito barulho externo, não tem problema. Bem-vindo. E aí, o que acontece? É próprio do mundo de regeneração que está para vir. E hoje nós passamos por um mundo de provas e expiações, né? Então, a gente está trazendo esse tema interessante aqui, por isso que eu vim hoje com a camisa também inspirada no meu amigo Robert, né? Que o Espiritismo esteja com você. Muitas das vezes, o Espiritismo está conosco, mas a gente não está com o Espiritismo. E aí eu trouxe uma outra aqui também, que é uma coisa muito interessante. A gente recebe muitas ligações de telefone diariamente, muitos WhatsApps. Só que Jesus está chamando. O que a gente normalmente faz? A gente desliga. Porra, sensacional. Desliga. A gente simplesmente não atende o chamado. A gente não atende o chamado. Então, desliga. Aí o que acontece? A gente não consegue ter uma boa saúde mental, né? E aí a questão aqui, de que a força esteja com você, todos nós precisamos de força, todos nós precisamos de energia, todos nós precisamos de saúde. Mas o Espiritismo está conosco, mas a gente não está com ele. Então, a questão da saúde mental, eu trouxe aqui um estudo baseado, depois a gente vai dar uma olhada aqui, até uma brincadeira que o Pedro sempre usa, eu trouxe aqui umas 12 referências, que seriam 12 apóstolos. De repente tem mais um perdido, trouxe 13, vocês vão ver. Até o seu Rui não está por aqui hoje, trouxe o livro dele também para mostrar. Que nós temos muitos livros. A própria doutrina espírita, a gente tem muitas informações. A gente tem a história de André Luiz. A gente tem o desenvolvimento, né, do que foi Kardec com a codificação. Mas a gente entra no dia a dia, começa a trabalhar, começa a acordar, e acorda, e dorme, e trabalha, e aí você vai... Vocês já pararam para pensar que hoje é outubro? O meu amigo me convidou aqui tem uns 2 ou 3 meses atrás. Eu falei assim, cara... Passou rápido, né? Ele me botou para 5 de outubro. Acho que era em agosto que eu tive aqui. Daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco nós estamos já no Natal. Né? Então, esse estudo organizado por Harvard é o maior estudo científico já realizado até hoje. Né? Só que a gente vai perceber o seguinte, e eu trouxe aqui algumas referências para a gente apontar também, depois vocês podem anotar os livros e tudo. Se fala hoje muito em felicidade. Mas o que é felicidade? Essa semana chegou para mim um livro lá, comece pela felicidade. Depois você pense no sucesso. Mas o que é sucesso? Sucesso para mim é ter o quê? 10 milhões de seguidores no Instagram? Eu não conheço nem 1000, que dirá 500. Como é que eu vou ter 10 milhões de seguidores? Então a gente vive hoje um momento em que todo mundo tem que ter o clique. Todo mundo tem que ter o like. Mas quem é que está dando like? Quem é que está curtindo você? Eu quero ter saúde mental. Eu fico o dia inteiro no telefone. E aí eu esqueço de almoçar. E aí eu não tomo um banho corretamente. Hoje eu ainda comentei com minha esposa, acordei às 6 horas. Saímos de casa às 9h15. Falei, olha, se eu chegar no geral atrasado, gente, eu acordei às 6 horas. E quase que eu mando uma mensagem para você ontem, cancelando a palestra. Porque eu estava com mal-estar, que eu não sei se era Covid, se era mal-estar, se era barriga, se é fígado. Então tudo hoje é virose. Aí eu só falei assim, Jesus, seguinte, estou atendendo aqui, tá? Tem uma palestra amanhã, não vou desligar não. Ou seja, não vou ligar, Robert, infelizmente não vou poder vir aqui e tal. Vai ter uma noite entre o dia e um dia entre a noite, fui dormir, fiz a minha prece, estou aqui. Olha, não vou não, tá? Estou me sentindo mal, estou com dor de barriga. Não... Então,
Tudo isso tem a ver com a saúde mental, tudo isso tem a ver com a nossa presença, com o nosso posicionamento. Então, esse estudo científico, ele foi iniciado em 1938, e olha lá, eles pegaram mais de 700 mil homens, mais de 700 homens, em mais de 78 anos. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o livro, Uma Boa Vida. Todos nós queremos ter uma boa vida. Todos nós queremos ter saúde. Todos nós queremos ter felicidade. Só que a gente sai buscando aleatoriamente. Então, vivemos hoje um mundo de muitas distrações. E aí nós temos que desenvolver o quê? Filtros. Isso aqui eu não consigo ler agora, eu vou guardar. Isso aqui eu leio agora, já dou destino. Isso aqui eu não vou ler, lata de lixo. Ah, mas eu vou guardar esse vídeo aqui porque eu preciso ver. Aí no final de um dia você tem 10 vídeos. No final de um mês você tem 300 vídeos. No final de um ano, quantos vídeos? Quantas mensagens de WhatsApp? Pessoas que participam de um grupo no qual eu coordeno, saem do grupo porque estão em muitos grupos. Mas eu vejo o cara no outro grupo falando uma porção de besteira. E a gente está dando ouro em pó para a pessoa. E a pessoa joga o ouro em pó no lixo. Então, até que ponto Jesus não jogar as pérolas aos porcos? Eu acho muito legal essa frase. Mas eu acho um abuso. Porque os porcos, eles são seres inteligentes. Eles estão naquele momento, naquele lodaçal, porque eles não têm um outro momento de estar, não tem outro local para onde ir. Eles estão na fase evolutiva deles. E nós, como seres humanos, dizemos, não jogar as pérolas aos porcos. Dá a impressão que eu estou jogando aos porcos. Então a gente está dando ouro em pó em um grupo de WhatsApp, ou na tua página na internet, ou no Instagram, e aí gera um like. É mais um. Mas não é mais um. É o post. É a mensagem. É o e-mail. Só que você tem 300 mil e-mails, você esquece, você se perde. E a gente perdeu a capacidade de discernir. Não é? Desligar. Está me chateando. Desligar. Desligar. E aí eu vou tirando todas as mensagens que aparecem no meu telefone. Ali pode estar a mensagem salvadora. Ali pode estar o WhatsApp salvador. Ali pode estar o e-book que o Robert me mandou, que vai salvar a minha vida, e eu jogo no lixo. E aí eu quero ter saúde mental. Eu quero ter felicidade. Eu quero ter sucesso. Eu quero trabalhar e ter um bom emprego. Eu quero ter um bom casamento. Eu quero ter um bom carro. Eu quero morar numa cidade. Vocês acordaram hoje em Petrópolis? Pararam para perceber o canto dos pássaros, o frescor da manhã? Vamos estar lá no GEAL às 10 horas. Tenho a possibilidade de estar no GEAL às 10 horas, de ver pessoas que vão nos ver. Na realidade, eu estou nessa posição falando aqui, existe toda uma conexão espiritual que, sinceramente, eu saí de casa preparando uma coisa, eu sabia que eu ia chegar aqui e ia ser outra. Então eu não posso controlar aquilo que eu vou falar. Isso aqui é um roteiro. Eu posso simplesmente não passar nenhum slide e sentar aqui com vocês, cruzar as pernas em posição de Buda. Vamos conversar. O que vocês pensam que é saúde mental? O que vocês acham que é ter uma boa vida? O que o Espiritismo aqui, está o Kardec simbolizado como o Mestre Yoda, né, lá do Guerra nas Estrelas, o que é a força? Eu quero ter a força para destruir o meu próximo, ou eu quero ter a força para construir algo bom? Eu quero ter a força. E vou dizer, Jesus, na posição ali, sabe muito bem quem é Darth Vader, que usa uma máscara, mas que por trás é um ser que quer ver a luz. Quando Jesus esteve, ou quando Saulo esteve com Jesus, Saulo, por que me persegues? A saúde mental de Saulo naquela época, a saúde espiritual de Saulo naquela época, cumpria a lei de Moisés. Nota 1000. Seguia a lei, dava os protocolos, era um extremo competente jurista, advogado, não sei o que, senhor da lei. Jesus, o dia que esse cara virar a força para o lado do bem, eu sei que esse cara vai se tornar Paulo.
Jesus não se desesperou. Então a saúde mental de Jesus na época, puxa vida, por que Saulo me persegue? E ele teve a hombridade de dizer, Saulo, por que me persegues? Ô Saulo, por que tu me persegues, hein? Eu sou Jesus, pô. Tu tá pensando que é quem? Jesus falou isso? Com todo o amor e Saulo, Saulo, por que me persegues? É como se ele pegasse um buquê de flores, de rosas, e jogasse em cima. O cara está perseguindo os cristãos. O cara matou milhares. O cara perseguiu. E aí nós estamos vendo hoje, sem querer fazer conchavo político ou nenhum tipo de situação, o careca. Careca, por que tu persegues? Putin, por que tu jogas a bomba? Por que tu queres a guerra? Jesus sabe que dentro de cada elemento desse, cada pessoa dessa que supostamente faz o mal, ele inverte a polaridade, vai ser um anjo. Como nós. Quantos que nós já perseguimos? Quantas coisas erradas nós já fizemos? Quantas estradas tortas nós já caminhamos? Quanta maledicência nós já dissemos? É um minuto em que ele encontrou Jesus, fica temporariamente cego. Essa cegueira pode ser encarada de várias formas. Cegueira, que depois ele foi encontrar Gamaliel, né, e acabou novamente enxergando. Um momento de perturbação espiritual. Cara, como é que eu fui perseguir, gente? Pelo amor de Deus. E Jesus me encontrou e ele sentiu na palavra e na pergunta, por que tu me persegues, Saulo? Eu juro que eu não vou chorar. Porque todas as vezes que eu falo de Saulo e Paulo, inclusive tem um estudo que eu venho fazendo já há um tempo, né? Cada semana a gente faz uma palestra, ou fazíamos uma palestra, sobre um capítulo. E aquele livro é sensacional. E aí todas as vezes que se fala em Paulo, obviamente a egrégora espiritual de Paulo está conosco. E junto, Chico Xavier. E junto, Jesus. E aqui estou com Kardec no peito, Kardec, que não veio trazer nenhuma religião. Kardec veio rasgar o véu. Frente a frente. A razão. Em todas as épocas da humanidade. Na era digital. Jesus não tinha isso aqui há 2000 anos atrás. Jesus hoje, vocês acham que ele não tem um WhatsApp? Na 10ª dimensão, sei lá em qual dimensão que se encontra? Saturno. Porra, na Terra está acontecendo isso assim. Ô Netuno, você que já passou por isso há milhões de anos, como é que nós vamos resolver isso assim? Ô galáxia de Andrômeda, aqui é Jesus. Você pode me ajudar o que está acontecendo na Terra aqui? Eu estou tentando fazer. Satanás não para de querer fazer o mal. Mas Jesus tem uma ideia de passado, presente e futuro. Como nós também temos. Mas o que tem isso a ver com saúde mental? Tudo. O que isso tem a ver com saúde física? Tudo. O que isso tem a ver com a saúde espiritual? Tudo. As coisas são muito simples. Aí tem um amigo meu que é astrólogo, numerólogo, ele fala assim, Sérgio, o ser humané complica tudo. Acaba sendo um ser humané. Porque eu não consigo ser um ser humano em que respeito o meu próximo, em que eu respeito uma planta. Vocês já pararam para agradecer na hora que você ingere uma folha de alface? Que ela está se doando a você como vegetal, para que aqueles componentes da alface possam entrar na sua boca e você possa transformar aqueles elementos, cálcio, enxofre, carbono, hidrogênio, vitamina C, vitamina D. Isto é saúde mental. Então, da mesma maneira que eu vibro, da mesma maneira que eu penso, da mesma maneira que eu me expresso, da mesma maneira que eu falo, isso cria ao meu redor e de dentro para fora uma aura de saúde, uma aura de equilíbrio, uma aura de bem-estar,
uma aura de uma felicidade interna que às vezes eu não consigo expressar à minha esposa. Mas é eu. Quando eu digo eu, não é o ego. É o eu com Cristo. É o eu com Deus. É o eu com o vírus ABC. O vírus entra no meu corpo, certo? O vírus é um predador. Ele não consegue ficar, porque ele não tem vibração para me destruir. O meu sistema imunológico funciona de uma tal forma que se torna imune a certos vírus e bactérias. Mas para que tudo isso? Aí a gente recebe. Acho que você que leu aqui no início, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas eu não preciso ficar naquele desespero de que eu recebi muito, aí eu tenho que devolver muito. Naturalmente você vai devolver, porque isso vai explodir de você. Quer ver um exemplo? Enche um copo de água. Quando ele começa a chegar em cima, ele faz o quê? Naturalmente transborda. E nós temos que ser naturalmente transbordantes. Ah, vamos compartilhar. Só para a pessoa me ver? Ou você vai compartilhar um conteúdo que a pessoa entenda? Ou você vai compartilhar... Pô, mas lá vem o Sérgio de novo com 300 mensagens. Muitas das vezes é proposital. Porque você vai entupir a pessoa de tantos componentes, Caso você não queira, por favor, entre em contato comigo, que você sairá da lista. Mas você não está compartilhando nada para aparecer. Você não está compartilhando nada para simplesmente estar na mídia. Você não está compartilhando nada só para sair na TV. Você quer jogar luz. Você quer jogar ideias. Lembrando André Luiz, naquele Lago das Águas. Não tem um cidadão lá que diz assim: André, o mundo precisa de histórias felizes. Mas nós somos tímidos. Não, porque se eu jogar uma história feliz, a pessoa vai dizer que se dane. É você e o Cristo. Dizei sim, sim, não, não. Agora, obviamente, a gente tem que manter o componente social, tem que manter a ética, tem que manter os bons costumes. Não é só você que fala, você precisa ouvir. Em determinados momentos você segura o seu canhão, não precisa estar bombardeando o tempo todo. André, o mundo precisa de histórias felizes. E aí, como se diz hoje uma frase atual, como o bem não se manifesta, o mal toma conta. Isso é ilusório. Estamos na escuridão, certo? Apaga a luz. Uma escuridão. Acende a luz. Existe força para que a luz ilumine? Simplesmente a luz ilumina. Está tudo escuro. Dentro da escuridão, existe a luz. Dentro da luz, existe a escuridão. Se você botar o sol na tua frente, você vai cegar. Então, é o princípio do yin yang. Preto com pontinho branco, branco com pontinho preto. Então, nós temos que saber fazer esse jogo. Até minha esposa ontem, ela está aqui, liga para o Robert, você não vai. Não. E eu lá, o estômago, parecia que eu tinha levado um soco. Você está com Covid. Você está... Eu não sei o quê. Calma. Estou eu e o mestre. Mestre, é o seguinte, amanhã eu tenho uma palestra. Seja lá o que está ocorrendo, que eu não entendo, né? Nós temos 8 octilhões de átomos, 8 octilhões de átomos. Um seguido de não sei quantos zeros. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos responsáveis, desde a unha do pé até o fio de cabelo, 8 octilhões de átomos. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Ouvindo coisas novas. Eu sou o que mais estou aprendendo aqui, porque eu vejo o reflexo dos olhos, dos pensamentos de vocês, isso retorna a nós. Quando eu digo nós, são os 8 octilhões de átomos. De cada átomo, de cada fio de cabelo. Isso é consciência. E aí, quando nós adquirimos um pouco mais de consciência, eu não sou simplesmente o CPF. Eu não sou simplesmente a minha carteira de identidade.
Eu não sou simplesmente o meu perfil, @fulano de tal, lá no Instagram. Nós somos um conjunto, um contexto de tudo isso. Jesus já dizia, fareis coisas muito maiores e muito além do que eu fiz e muito mais. E Kardec, enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então hoje nós usamos a internet, usamos o celular, usamos a ressonância magnética, a gente usa carro com injeção eletrônica, e não sei o que, foguete, avião, mas nós continuamos como se nós estivéssemos na caverna, nada contra lá os ancestrais, mas que não adquiriram consciência de que à frente existe muita coisa. Eu acho que Hernani Andrade, ele tem um livro chamado A Memória e o Tempo. Se não me falha a memória, Hernani Guimarães Andrade. Aí tem uma janelinha assim. Aí você está vendo aqui, ó, o momento presente. Ele diz que a gente é capaz de abrir essa janela, olhar para trás e olhar para frente. Só que não com os nossos olhos físicos, mas com os olhos da alma. Então aqui, essa descoberta surpreendente mostrou para a gente o quê? Não são riqueza ou fama que nos fazem felizes, mas sim a qualidade dos nossos relacionamentos. Então a gente vem trabalhando muito essa questão dos relacionamentos tóxicos. Bota para lá, joga de lado. Jesus afastou Maria Madalena? Jesus afastou Saulo? Jesus afasta qualquer um que faça o mal? Então a gente tem que quebrar, tem até um termo moderno chamado mindset, mudança de mente, troca de pensamento, troca de ideia. Nós temos que quebrar isso, porque o mundo mudou, a maneira de se comunicar mudou, a maneira de falar mudou, a maneira de escrever mudou, a maneira de se relacionar com o banco mudou. Hoje você não vai no banco. Ai, meu Deus, eu tenho que entrar nesse aplicativo, que coisa horrível, que mudaram a tela e que o gerente não... Amigo, Deus está te dando 99% de chance para tu não ter que ir ao banco. É um aplicativo que você se torna autônomo, não autômato. Os seres humanos estão virando o quê? Autômatos. Vocês vão observar que eu sou bem assim, eu falo um pouco em parábolas também, para a gente entender. A gente tem que rasgar o véu da letra. Assim como André Luiz rasgou o véu. Não existe a morte. A vida continua. Eu acho que eu trouxe aqui, entrevista com o André Luiz, do Ramiro. Eu vou mostrar para vocês também. Mas comecemos com coisas simples. Comecemos com a primeira palavra, com o primeiro sentimento, com o primeiro pensamento. Isola, posso ser, vou fazer. Não, não vou fazer. Então, a geração hoje, que está sendo dita a geração Z, a galera que já nasce, eu acho que eles não nascem. Ah, já nasce? Não nasce. Esse negócio... Não nasce com esse negócio de telefone. Eles precisam de orientação. Eles precisam de conhecimento. São espíritos altamente potentes. São espíritos que, não sei de onde, estão vindo talvez dos umbrais ou de outros lugares além da Terra, que vieram para cá para proporcionar um movimento para frente. Mas a gente não adianta querer chegar para eles, né? Eu tenho um cabelo grisalho em cada lado, certo? Ó, você tem que fazer isso, hein? Ó, meu avô fazia, o seu pai também. Eles não querem imposição. Tem que conversar. Tem que dialogar. Ah, eu já mandei no teu WhatsApp, lê. Tá, eu já mandei no WhatsApp, mas olha, o que eu queria falar para você é isso. Ó, se você for realmente crescer, não é a riqueza e não é a fama que vai te fazer feliz. Porque esse estudo de Harvard, ele provou que a partir de um determinado valor financeiro que você possa ter, e você já viajou, e você já comprou, e você já experimentou, e você já trocou de carro, e você já teve tantos homens, tantas mulheres, já casou. A partir de agora eu quero realização. A partir de agora eu quero ser útil. A partir de agora eu já tenho fama, eu não quero mais fama. Eu quero me enfiar aqui em Araras, ou em Nogueira, ou em Correias, ou num lugar lá em Petrópolis, na região serrana, no meio do mato, que ninguém me veja, que eu não quero mais. Eu quero
voltar a plantar, eu quero cultivar, eu quero ter meu gato, meu cachorro. Aí você sai na rua, vai no shopping. E lá, fulano, ciclano, me dá um autógrafo. Eles não querem. Porque eles já atingiram um ponto de realização, de fama e de riqueza, que a vida pede o quê? Refazimento. Realização. Sentir-se útil. Conversar. Não é um mero contrato financeiro. Então, a saúde mental, se a gente for fazer isso aqui a gente pode fazer um seminário de talvez alguns fins de semana. Porque pode se pegar os tipos de geração, os problemas que acontecem, desde da criança ou adolescente até o sênior. No meu caso, tem um cabelo branco só, de cada lado. Mas você não pode ser aquele cara Caxias. Você não pode ser aquele cara old fashion. Você não pode ser aquele cara quadrado. Você não pode ser aquela pessoa que simplesmente acha que sabe tudo. Hoje é troca. Então, olha, o que realmente nos faz felizes? Vou passar por aqui. Relacionamentos de qualidade são o fator mais importante para a felicidade e a longevidade. Como estão os nossos relacionamentos? Não é relacionamento sexual só não. Relacionamentos. Né? Cheguei aqui, está ali o Campu, feliz da vida porque me encontrou, eu também não via há muito tempo. Relacionamento. Troca de olhar, abraços, presença, olho no olho. As pessoas não olham mais para ninguém, é tudo. É necessário ser humano e não ser humané. Nós temos que ser seres humanos. Não é? A solidão é tóxica. Pessoas isoladas socialmente têm saúde pior. Eu quero ficar em casa, não quero saber de ninguém também, quero me excluir, não estou afim de nada. Sinal vermelho, alerta. Alguma coisa não está boa. Não, eu fico com meus cachorros, com meus gatos. Os meus gatos, os meus cachorros me entendem muito mais do que os seres humanos. Nem tanto a Deus, nem tanto a Mamon. O cara muito beato também, que vive o dia inteiro lá no Himalaia e não quer saber de ninguém, ele vai querer comer o pão, não vai? Alguém vai levar o pão para ele. Ele não tem água, alguém vai levar água para ele. Não, estou meditando para salvar o mundo. Vou meditar para que o mundo seja salvo. Estou lá, em contato com Jesus, o faxineiro, não entra agora que eu estou meditando. De repente a faxineira entra para conversar com ele. Não, mas ele está meditando para salvar o mundo. Percebeu? Então, nem tanto a Deus, nem tanto a Mamon. Bons relacionamentos protegem não apenas a nossa felicidade, mas também o nosso cérebro. O cérebro se reabastece. O cérebro se realinha. O cérebro se reconecta. O cérebro, que digamos assim, é a central física, trabalhando corretamente, o espírito pode influenciar na matéria. O coração pulsa melhor. O colesterol, os triglicerídeos e etc. começam também a ser limpos. Você começa a caminhar, você começa... Tem pessoas que gostam de fazer pequenas corridas, bicicleta, jogar um futebol, estar entre as pessoas, fazer esportes. Há 2 semanas atrás eu assisti uma palestra aqui na Granja Brasil, em Itaipava, com o Lars Grael. Eu não me lembrava que o Lars Grael era a pessoa que tinha perdido a perna. Aí de repente eu estou olhando de novo, eu não me lembrava. Um palestrante lá e tal, aí a menina, esse é o Lars Grael. Aí quando ele botou a foto lá, de quando veio um navio e acabou arrancando a perna dele, eu falei, cara, um cotozinho de perna. E a história dele, de chorar. Não pensa que ele teve facilidade, não. Um belo dia lá, alguém olhou para ele, e ele querendo $25 mil lá, ou $25 mil para comprar um novo barco. Aí o cara encontrou ele, soube dele. Ah, mas é só isso que você precisa? Pensei que era mais. Fechado o contrato. Só 25 mil? Vem comigo. É Deus agindo. Se o Lars Grael não tivesse que ser o Lars Grael, não seria.
Se o Sérgio Taldo não tivesse que ser o Sérgio Taldo de hoje, não seria. Ah, mas eu quero imitar o fulano. Ah, mas eu quero imitar o ciclano. Eu tenho um bom relacionamento ali, sabe? A pessoa é rica, milionária, eu quero ser rico, milionário igual a ele. E você é quem? Ou o que sou eu? Se nós somos deuses em miniatura, confere? Eu não falo quem é Deus, é o que é Deus, o que é essa força suprema que cria mundos, galáxias e os micro-organismos, um vírusinho da Covid, que se me pegar num sistema imunológico ferrado, ele me mata. O que é esse vírus, gente? Um negocinho que eu não vejo. Eu sou forte, sou halterofilista, sou corredor, maratonista. Peguei um vírus, morri. E o que é Deus e o infinito? Como o nosso cérebro doente não consegue perceber, insistando com o cérebro saudável, com a tua saúde saudável, com o teu grau de oração saudável, com teus graus de relacionamento saudáveis, você pode começar a perceber melhor 1 milímetro da criação. Aí vem o Pedro e diz assim, não, mas tem 100 milímetros. Pedro, eu estou no 1º milímetro. Eu tenho que me respeitar, porque se eu pegar os 100 milímetros do Pedro, eu vou surtar. Eu não sou o Pedro, um santo. Né? Que ele falou, o dia que você vier no geral, eu boto um tapete vermelho. Pedro, eu vou esticar o tapete para nós entrarmos juntos ou você vai na minha frente. Porque eu não me considero santo. Eu estou no 1 milímetro. Mas eu sei que o Pedro está no 100. Então eu vou no 2, eu vou no 3, aí levo uma vida. Aí volto de novo. Aí vou no 4, mais uma vida, vou no 5. Não importa o tempo. Então, esse estresse, esse desespero, essa coisa de querer ver Deus de hoje para amanhã, calma. Tem um livro de Chico Xavier legal que eu trouxe para vocês verem também, vou dar no final 10 minutos, Momento Apóstolo. Então tem 12 livros, 12 apóstolos, e trouxe mais um, de repente Judas quer entrar, 13º, né? Então tem sempre um livro para um outro apóstolo que quer entrar, que Jesus sempre abre a porta. Então, se nós encarnarmos essa ideia, calma, a gente chega ao infinito. Mas a gente quer chegar ao infinito desordenadamente, sem preparação, sem estrutura, sem um planejamento, sem não sei o quê. Vai ficar louco. Não dá. E o que Kardec vem trazer para nós? A luz da razão frente a frente, com os espíritos. Eu estou falando para vocês, o meu anjo guardião e a equipe espiritual, que eu não sei nem quem são, talvez milhares, que me inspiraram ou inspiram, os anjos da guarda, os anjos guardiões, os coordenadores aqui da casa. Então existe, pelo espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos, de material para material, de espiritual para material, de espiritual para material, e entre eles. Eles estão numa reunião lá em cima, conversando entre eles para que a palestra aqui no físico seja a mais otimizada possível, a mais clara possível. Ah, mas vão ter 2, 3 pessoas que não entenderam, não importa. É Saulo, é o Careca, é o Putin, é o Torquemada, são os romanos, são os atlantes que destruíram a Atlântida, não importa. Eles são inteligências que serão resgatadas. Então ninguém muda ninguém. Não dá. Mas eu quero mudar. Eu quero pegar o Evangelho, enfiar na cabeça de todo. Gente, eu descobri o Evangelho. Todo mundo tem que... Não é assim. Que eu começo a me perturbar. As pessoas não me ouvem. As pessoas não me escutam. Ninguém me reconhece. Não é por aí. E a qualidade dos relacionamentos importa mais do que a quantidade. Hoje todo mundo quer ter o quê? Milhões de seguidores. Eu tenho 5.000 pessoas que me seguem no Instagram. Eu costumo falar isso aí, as pessoas acham que eu sou surtado. Eu conheço as 5.000. E pelo menos 1 ou 2 amigos de cada 5.000. Então eu tenho 15. Ah, mas você fala com elas todo dia? Não, nem todo mês, nem todo ano. Agora o cara que tem milhões, esse vai para Globo. Esse é famoso. Esse é chamado.
tem um crescimento o quê? Não orgânico. Tem um crescimento pago. Paga lá para ter curtida. Para quê? Você está preparado para isso? Nós estamos preparados para no canal do Geal ter 5 milhões de seguidores instantaneamente? O Robert está preparado para responder 5 milhões ao mesmo tempo? Então nós temos que saber até onde eu posso caminhar para que eu não possa voltar atrás 3 passos piores do que eu fui. Perceberam? Dei um passo à frente, seguro. Dei mais um passo à frente, seguro. Se eu não estou seguro, eu volto 3, 4, 5, 10, pior do que eu fui. As dimensões do bem-estar. Físico. Aí está todo mundo na academia, né? Malhando, todo mundo forte. Não vou na academia porque eu sou mais gordinho, porque eu sou mais idoso, porque as pessoas só estão malhadas. Eu só estou vendo o físico. Eu não estou vendo o trabalho mental, o trabalho social que nós também estamos fazendo aqui agora. Na pandemia ficou todo mundo trancado em casa, não ficou? Que isso acabe, que a pandemia acabe logo, que está todo mundo trancado. Quando abriu a pandemia, agora eu quero ficar em casa. Não, que eu não aguento as pessoas. Olha, que eu vou na rua, só tem gente me dando trombada, que se eu andar de ônibus pisam no meu pé. Infeliz, tu não estava trancado em casa? Deus liberou. Eu não estou satisfeito porque liberou. Trancou de novo. Não, agora eu quero sair. Então o ser humano, ele nunca está satisfeito. Ele nunca vai no simples do que ele tem. Se ele tem 10 reais, ele quer 100. Se ele tem 100, ele quer 1000. Aí ele vai e bota em Bitcoin. Aí ele quer 1 milhão, 2 milhões, 200 mil. Ele nunca... O que você vai fazer com 1000, com 100, com 500? Não sei. Então, gera indício de que a sua saúde física, mental, e aí vem lá em rosinha ali, ó, espiritual, não está boa. Fundamentos materiais do bem-estar. Esse livro aqui chama-se Maturidade Espiritual. Quando eu fiz essa palestra, a IA, isso aqui tem um pinguinho da IA também, tá? Nós temos a IA. A inteligência. Vou perder meu emprego. Mas você não vai deixar de fazer isso. A IA não faz. A IA não é um ser humano. Você é. Você vai chegar lá, vai ligar o botão da fábrica. Só você. 500 robôs. Você vai apertar o botão, você vai ligar a fábrica. Eu vou desligar a fábrica. Pô, parou o robô. Aí estão lá. Enquanto não apertar o botão, eles não ligam. Ninguém vai, segundo diz o Nicoleles, superar os trilhões de neurônios do nosso cérebro. E aí com Haroldo Dutra, se jogarem uma bomba atômica na Terra, essa o Pedro vai gostar. Eu e o Pedro vamos nos encontrar na espiritualidade. Pedro, destruíram a Terra, nós somos imortais. E olha quanta gente do Geal, ninguém morreu. A Terra se desintegrou, explodiram a Terra. Esse medo da bomba atômica, nós não temos, nós espíritas, não temos que, esse medo, isso tem que ser um nome lá na letra M do vocabulário do dicionário, e só. Nós não temos que ter medo. Mas como é que eu vou comprar? Você vai comprar. Mas como é que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar. Mas como é que... Você vai. Se for seu, Rua João dos Anjos, número 513, casa A. Vai chegar para você lá no 513, casa A é teu. Mas nós queremos o da casa B. A gente quer o gramado da casa C. A gente quer o gramado da casa Y. Eu quero o cara que mora num condomínio de luxo em Araras. Eu moro em Correios. Não, mas eu quero estar em Araras. Gente, está incendiando lá, tá? Dá que eu tenho uma casa lá e está incendiando de vez em quando. Eu não vou estar sujeito a um incêndio. Então, maturidade espiritual nos leva a adquirir segurança, por consequência, estabilidade financeira. Posso repetir? Por consequência, não é em primeiro. Porque se você tiver que ter dinheiro, Divaldo, olha a obra de Divaldo. Tudo surgiu.
Olha a obra de Chico Xavier. Tudo fluiu. Posso dar N exemplos. Kardec. Tudo fluiu. Mas a gente vai sempre se fixar e sempre olhar o outro que tem mais. Mas eu não olho o que eu tenho. Então, por consequência, estabilidade financeira e saúde física. E aí, no poder das conexões, a gente vê aqui a pirâmide, tá vendo? Desde a base até lá em cima, essa pirâmide mágica. Eu sempre prezei por qualidade sobre quantidade. Você tem um caminho da tartaruga, mas a tartaruga dá um passo a cada dia. A lebre, já viu? Corre, 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 de repente tropeça, quebra o pé. Fica com a perna enfaixada. Ela acha que ela corre mais que a tartaruga, só que a lebre corre, para e fica esperando. A tartaruga todo dia dá um passo. No final dos milênios, a tartaruga andou milênios. E a lebre parou para tomar café, parou, dormiu, esqueceu do prazo. 200 anos? Viveu 200 anos. Não, a tartaruga, né? Vive 10 vezes. A tartaruga vai a 200 anos, entendeu? Então, comparativamente, proteção contra adversidades. Você automaticamente, estando nessa faixa, nessa vibração, nessa frequência, você fica protegido das adversidades. A minha esposa fica doida quando eu vou ao Rio. Eu falei, irmão, não vai acontecer nada. Pelo amor de Deus, a linha vermelha. Vamos tomar cuidado. Pelo amor de Deus, a linha... Vou tomar cuidado. Mas eu saio de casa programado para ir e vir. Então já cria-se uma imagem mental de zero medo. Mas você não vai entrar num local onde tem um vírus letal. Não, eu vou lá, não vou, sem proteção nenhuma. Eu sou o bom. O vírus não me pega. Vai pegar. Então, prudência antes. Precaução antes de dar o passo. Para que eu não volte atrás 2, 3, pior do que eu quis ir. Por conseguinte, está tudo bonitinho lá. A rede neural, tudo fluindo. Eu estou falando aqui, o pensamento está indo, eu estou enxergando, eu estou ouvindo, estou segurando, fiz isso, apertei. Ó, o cérebro está mandando direitinho. Se eu tenho Parkinson, Robert, aperta para mim, eu não estou conseguindo. Perceberam? A saúde cerebral funciona também se você é importante à criação. Você não é o Deus, você é um mini Deus em criação, em potencial, para também multiplicar todas essas coisas que os outros precisam. E aí, olha, tem algumas técnicas, né, que é o Mindfulness e a atenção plena. Eu estou ao mesmo tempo aqui olhando, lá já são 12 para 11, né? 11 horas, toca o gongo, não é isso? Então, tem 12 Como minutos. diz o Pedro, pode ir até meia-noite. Pode até meia-noite. Então, mente focada. Ah, mas você faz isso todo dia? Tem que fazer. Existe um livro chamado Meditação Andando, de um monge tibetano chamado Thinahan. Você está no metrô no Rio de Janeiro, você está de olho aberto ou de olho fechado, você está meditando. Você está com a atenção plena. Que você está no metrô, que ao lado pode ter um cara que rouba o teu telefone, que à frente tem uma senhora, de que ela, loura, está ali na minha frente sorrindo, de repente ela está sorrindo, está querendo roubar minha carteira, mas não é não. Atenção plena. Mas nós não temos atenção. A gente sai, atabalhoadamente. Tropeça, cai, esquece o telefone, não leva o celular, não sei o que, não traz o pendrive, como é que vai ser? Atenção plena. É exercício, isso se aprende. Expressão emocional saudável. Automaticamente você começa a adquirir essa expressão de uma forma mais correta, mais saudável. Se autorregula. Você passa a se autorregular. Observa ali, não é cuidado consciente, é autocuidado. Eu conheço várias enfermeiras, vários médicos que cuidam conscientemente dos seus pacientes, mas eles se cuidam. Então, para ele ser um bom médico, para ele ser um bom enfermeiro,
ou para ele atender corretamente uma mãe, os seus próprios... Ontem eu vi uma mãe, uma filhinha, ela deve ter uns 5 anos, 6. Minha filha, eu não sei se ela tem TDAH, eu não sei se a minha filha é hiperativa, eu não sei se a minha filha é não sei o que. Eu percebi assim, mãe, me dá um durex. Filha, não tem durex. Mãe, me dá o tablet agora. Eu percebi que a mãe não consegue em relação à filha. Então você tem um conflito de geração entre essa galerinha nova que está vindo e a própria mãe. Se tivesse o avô, ia pegar o cinto ou o chinelo e ia dar uma lambada. Então quem está certo? Olha aí o problema neurológico, mental, atrapalhando. Então, olha, nesse encontro de propósito e significado, o que você verdadeiramente ama? Para que você tenha uma saúde física, mental, emocional e espiritual. Ah, não, mas o que eu amo? Olha, eu detesto trabalhar em repartição pública. Ah, mas ganha 15 mil por mês. Mas eu detesto. Amigo, você vai ganhar 15 mil, em 10 anos você está morto. Em 10 anos você está morto. Eu vou mandar meu currículo para 15 mil, porque eu vou mandar meu currículo. Tu está morto. Servidão público. Não é falar mal dos servidores públicos. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos pagar o pão, o café com leite, o feijão com arroz, a escola das crianças, a gasolina, a passagem. Perfeito. Mas o que você ama? Nós nunca perguntamos a Deus, Deus, o que queres de mim? Não é o que eu quero. Deus, aonde eu posso trabalhar, desempenhar, desenvolver, fazer o que eu faço de melhor? O dinheiro vai vir. Você não vai passar fome. Você vai ter onde morar. Você vai ter bons amigos. A vida vai lhe dar. Você terá saúde. Não, mas é o que eu gosto. Não sei se foi Jesus na cruz, né? Pensando em Pôncio Pilatos, não sei se antes ou depois. Ó, fulano, vai lá e olha Pilatos, porque, pô, vai dar ruim. E também quando Judas, Zacarias, quando Judas ameaçou, né? O Jesus sabia que ele iria trair. Olha, precisamos olhar, porque eu estou vendo que Judas lá do lado de lá vai ficar ruim. Pô, mas mestre, você quer que eu ampare Judas? Pô, ele te traiu, pô. Pô, não tem uma tarefa melhor, não? E tem uma passagem de Chico Xavier também que um dos guias espirituais recomenda, né, que você vá lá e seja um mentor espiritual de um bordel de mulheres. Pô, mestre, um bordel de mulheres? Aí você assiste o filme de Chico, o pai o leva para iniciá-lo sexualmente, e daqui a pouco está ele lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja. Pai, elas estão sofrendo, estou rezando com ela. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso... Afinal de contas, tu foi... Pai, elas estão sofrendo. Chico Xavier. Então, eu posso entrar num bordel, depende de como eu vou sair. Eu posso ir ao Rock in Rio. Não, vou lá no Rock in Rio, tem milhares de pessoas, só tem espírito negativo, eu vou me contaminar, meu perispírito vai sair todo sujo. Eu entro e saio do Rock in Rio limpo. Agora, cuidado. O que você faz bem? A gente raramente pergunta isso. Eu falo com a minha esposa que eu devo ter ajudado a incendiar a biblioteca de Alexandria. Que eu não tenho onde guardar livro mais lá em casa. Ela diz assim, você acha que você vai morrer e não vai ler isso? Não é para ler tudo. Eu preciso saber que existe. G-E-A-L. Eu tenho que saber que tem a letra G. Aí depois eu vou me aperfeiçoar na primeira letra E. A outra letra E eu vou botar no PowerPoint. A letra A. Eu vou saber que o A é princípio de amor. Tem a palavra com a letra A, eu faço amor. Mas eu estou lá no primeiro tracinho da letra A, que eu não sei o que é amor. Vou levar 10, 15, não sei quantas encarnações para saber o que é amor. Para depois praticar. E no final tem a letra L, de libertação. Então, geral. Aí eu boto um alfabeto inteiro lá em casa. Só antes de terminar os outros dois, um parênteses abre e fecha. São uns 20, 25, 30 anos atrás, eu era uma pessoa perturbada mentalmente, que eu olhava os livros, e quanto mais eu queria ler livro, quanto lá na Selma eu queria aprender a projetar as turbinas de avião,
o engenheiro Alencar me mandava lá, eu ia para o Rio, comprava um livro de turbina, mas eu não consegui na Selma projetar uma turbina. Mas eu tenho que projetar uma turbina? Não tem. E aí, uma vez dormindo, me tiraram do corpo. Fui lá para não sei onde. Aí acordei lá, igual aquela cena de Matrix, que ele está naquele espaço em branco, sem nada. Aí um amigo lá, você está se perturbando por quê, meu amigo? Por que você está assim? Você está se elucubrando, se chateando por causa daqueles poucos livros que você tem naquele cubículozinho na tua casa. Aí ele apertou um negocinho lá, igual o Matrix. Ó, aqui tem 200 milhões de livros. Aí eu olhei aquilo assim. No plano espiritual. Tá vendo o pendrive aqui? Vou mostrar para você uma coisa. Ele foi lá numa máquina. Com licença, Robert. Ele chegou para mim e fez assim. Aí eu transferi para você o conteúdo de 200 milhões de livros. Eu vi na minha frente, Lusíadas de Camões, Shakespeare, Antigo Testamento, com entendimento, Antigo Testamento, o Novo Testamento, Lucas, Mateus, João, assim, em instantes, Pedro. Tá vendo, cara? Não se perturba. Chame a gente, você vem aqui em espírito. Aí quando você for pegar um livro lá, qualquer, sinal verde. Ué, déjà vu. Parece que eu já li isso aqui. Que legal. E aí, se você não conhece, faz assim, ó. Fecha os olhos. Isso aqui é material, certo? Tem a mente do autor, certo? Chico Xavier com André Luiz. Você já conectou com o André Luiz, com o Chico? Daqui a pouco você vai estar sabendo o que está escrito aqui. É fora do campo físico. Aí eu vi o nascimento do pendrive. Eu vou embora? Não, você vai embora. Não, vou bater em você, você já vai embora. Agora volta, fica na tua, segue a tua vida de homem, ok? Desce. Desculpe. Pum! Aí eu acordei na cama. Quase caí da cama assim. Nunca mais na minha vida me perturbei com isso. Então aqui no mundo material a gente tem visão, audição, olfato, tato, limitado. No mundo espiritual é ilimitado. Pode ser ampliado, pode ser conhecido. Então não se perturbe. E aí fechando aqui, ó, o mundo precisa de quê? E o que te pode sustentar? Então são perguntas que a gente precisa fazer. O que verdadeiramente eu amo? Mas você vai fazer uma pergunta, vai vir para você uma resposta sem voz, no teu ambiente de silêncio. Vou procurar um psiquiatra. Nada contra os psiquiatras. Vou procurar um psicólogo. Nada contra os... É uma voz que vai vir interna, tua, de graça, por Deus, por Jesus, Kardec. Você se conecta à aura espiritual desses seres quando lê alguma parábola de Jesus. Você se conecta à alma de Kardec e às pleiades de espíritos superiores que codificaram o espiritismo. Não, Sérgio, isso é para Divaldo. Só Chico Xavier consegue. Só negativo. E se você não consegue agora, nesta vida, você está se potencializando, está se preparando para o próximo degrau, que poderá ser numa próxima vida. Poderá ser numa vida mais à frente. Então, calma. A gente não vai conseguir entender Deus em sua potência suprema no final de semana. Mas eu preciso saber o que verdadeiramente eu amo. O que Deus espera de mim. Aonde eu posso me tornar útil. E o que o mundo precisa. E aí aquele último item ali, ó, o que pode sustentá-lo? Dinheiro, residência, ter um bom sapato, uma boa roupa, um óculos que você... Tudo vem por acréscimo. Igual os lírios do campo. Que nem Salomão, com toda a sua magnanimidade,
era mais bonito, lindo e singelo do que os lírios do campo. O caminho para a plenitude, transcendência, contribuição. Não, eu só dou se alguém me dá. Se não me der, eu não dou. Vou ficar botando no meu Facebook ouro para as pessoas? Você ganhou de graça. Por isso que não se cobra um passe. Por isso que não se cobra determinadas circunstâncias de auxílio ao próximo, que você recebeu e muito de graça. Né? Valores e princípios e gratidão. E aí, como bateu o gongo ali, vou mostrar para vocês aqui, depois vocês podem registrar aqui. Trouxe apenas para vocês darem uma espiada. Você biblioteca tua? É, mais ou menos. Ó, Você tá deixando ver como esse aqui, eu acho que eu incendiei, por isso que eu estou tendo que trazer. Esse livro aqui, Como Viver com Mais Significado e Realização. Esse é o livro que dá aqui o estudo de Harvard, de mais de 80 anos. Então, eu estou querendo ser feliz, certo? Eu tenho que ler isso aqui. Eu tenho que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho que ler o Livro dos Espíritos. Mas isso aqui, cientificamente comprovado, não sei quantas milhares de pessoas, ao longo de 8 gerações, mais de 80 anos, como ser verdadeiramente feliz. Cada um de nós quer ter significado e realização. Seja como dirigente de uma casa espírita, como prefeito de Petrópolis, como presidente de uma empresa, como uma boa mãe de família, como uma excelente faxineira que faz uma faxina sensacional na casa que não é minha, mas eu vou lá e faço a faxina da melhor forma. Vou deixar isso aqui, botar embaixo do tapete, que o Pedro não vai ver mesmo. O que vai acontecer? Pedro vai levantar o tapete e vai ver que o lixo está embaixo do tapete. Aqui eu trouxe na brincadeira, é um livrinho que eu ganhei de presente de uma pessoa que vocês não conhecem, seu Rui. Em 2022, julho de 2022. Ganhei também, muito bom. Panaceia contra o ego. A gente tem que fazer esse equilíbrio. O ego não pode estar à frente de tudo. Ele é importante. A personalidade é importante. Mas você tem que saber controlar essas forças. Né? Existem dois aqui que não se fala muito, tá? Inteligência espiritual. Gente, tem ciência. Ciência. E o Kardec diz assim: dá vazão à ciência, à medida que as coisas forem caminhando de 1857 para cá. Se existir alguma linha contrária ao espiritismo ou tiver que ser melhorada, altere, dê vazão à ciência e siga adiante. 21 habilidades da inteligência espiritual. Então a gente fala hoje de inteligência emocional com Daniel Goleman. Não se aplica inteligência emocional, gente. Que dirá inteligência espiritual. Também está lá no Evangelho. Enquanto existiu interesse pessoal, nada feito. Não, mas é o meu interesse. A minha empresa. Eu quero milhões. Eu quero dar. Mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Vou gerar emprego. Social. Abundância. Ampliar para pessoas. Desenvolvimento. Legal. E esse aqui é muito interessante, esse livro, olha. Esse vocês vão querer depois. Isso aqui eu não quero que esse livro acabe nunca. O Código de Jesus para desenvolver seus apóstolos. Mas eu nunca ouvi. É o que eu falo com a minha esposa. Eu entro nos lugares, o negócio cai assim na minha frente. Eu não quero, pô. Aí eu vou lá. Tem que levar isso também? É? Tem alguma coisa importante? Né? Não tem onde botar mais livro. Isso aqui foi um livro que caiu na minha frente assim. Então, se a gente quiser entender como Jesus desenvolveu os apóstolos, é o Djalma Pinho aqui. Esse aqui chegou ontem. Eu não estou trazendo nenhuma banca de venda, nem fazendo marketing de nada. É para vocês crescerem. Comece pela felicidade. Porque ser feliz precede o verdadeiro sucesso. Porque ser feliz precede o verdadeiro sucesso. Então todo mundo quer sucesso, certo? Mas ninguém quer ser feliz primeiro.
Aí teve um cara da Google, que de tanto rodar o mundo, de tanto passear, o dia que ele esteve na Arábia Saudita, o filho dele morreu. Aí ele entrou em choque, que ele viu na Arábia Saudita, nos países árabes lá, aqueles milhões, tudo folhado a ouro, Rolls Royce folhado a ouro, não sei quantos milhões de dólares. Cara, tem que ter uma fórmula para a felicidade. Como ele era matemático, né, e programador, ele desenvolveu uma fórmula para a felicidade, e esse livro aqui fala dessa fórmula da felicidade. Em resumo, a fórmula é o seguinte: o que eu imagino ou eu conheço do mundo, menos aquilo que eu acho que eu tenho de capacidade no mundo. Se eu tenho uma visão maior do mundo, se eu conheço bastante das coisas ao redor, esse número é grande. Menos aquilo que eu acho que eu posso desempenhar, ou seja, quanto mais o meu ego está menor, a fórmula dá um valor positivo, ou seja, eu sou feliz. Agora, se eu quero ser o que o Robert é, se eu quero ser o que o Geal fez, eu não fiz. Se eu quero trabalhar com madeira, como o Pedro, porra, é um exímio trabalhador em madeira, e eu não sei nada, mas o número vai dar negativo, e eu vou ser um cara infeliz. Vou deixar isso aqui por último. Está aqui o maturidade espiritual, né? Que ele comenta ali. A gente precisa verdadeiramente ter a maturidade espiritual. Mas qual é o custo da plenitude, hein? Qual é o custo? Tem que ler, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que pensar, tem que deixar Deus agir. Eu tenho que sair de cena para que os outros entrem em cena e a gente faça o ir e vir. Eu tenho que ter caridade para com o meu próximo, benevolência, indulgência. Pô, mas isso vai exigir tanto de mim. Aí você não vai saber quais são os 100 segredos das pessoas felizes. Vocês já imaginaram isso aqui na política? Já imaginaram isso aqui nas empresas? Já imaginaram isso aqui nas famílias? Num mundo que verdadeiramente nós estamos nos preparando para lá, que é um mundo regenerado, em que o mal não prevalece sobre o bem? Gente, nós estamos caminhando para lá. Ou eu mudo a minha frequência, ou eu vou ser igual essa moça aqui, ó. Tá vendo aqui uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram? Por fora ela é... Mas por dentro, ó. A fábrica da felicidade. Nós estamos fabricando a felicidade ou nós estamos produzindo a felicidade? Não sei se Pedro conhece Jacomelo. O lado positivo de tudo. De uma guerra, de uma Covid, de uma bomba atômica. Tudo tem um lado positivo. Resta saber se eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu vou ver o lado negativo ou se eu vou ver também o lado positivo. Então esse Jacomelo é genial nesse livro, que ele diz para você o lado positivo de tudo. Isso aqui eu já fiz uma palestra também em cima desse livro, entrevistando André Luiz. Quem já entrevistou André Luiz? Nesse livro aqui do Ramiro Santos Filho, ele teve uma vez na UMEP, ele deu um autógrafo pra gente aqui, tá vendo? Tava eu e Cláudia lá, entrevistando André Luiz, com a obra toda, do Nosso Lar, não sei o quê, com Chico Xavier, até o último livro, E a Vida Continua. Várias perguntas aqui. André Luiz, isso assim, assim. André Luiz, isso assim, assado. E aqui, depois eu posso passar para vocês, esse livro aqui, ele tem um programa chamado New Start. Novo Começo. New Start. N de nutrição. Aí já fechando aqui a nossa participação. E de exercise. Exercício. W de water. Por exemplo, se eu não botar o copo de água, eu não bebo, eu esqueço. Você tem que ter água. S de sunlight, luz do sol. Nós precisamos tomar sol. T de temperança, autocontrole. Você mandou fulano de tal AM. Mandei? Não vou mandar de novo. Mandou de novo? Não vou mandar. 70 vezes 7 vezes. Mandei AM 1 milhão. 1 milhão e 1, não vou mandar mais. Pronto, aprendi. A benevolência, a indulgência, perdão. Com você próprio. Então, temperança, autocontrole. Mas eu continuo errante. Eu vou acertar.
Isso eu não vou cair de novo. Caiu, eu não vou de novo. N vezes até você chegar à perfeitude, não à perfeição. A de ar. A gente hoje faz o quê? Ar, respirar, inspirar, ir e vir. R de descanso. Nós precisamos de descanso. E T de trust, confiança. Então, esse médico aqui, o Dr. Sanguini, ele nos mostra que nós precisamos ter um new start, um novo começo na nossa vida. Nutrição, exercício físico, água, luz do sol, autocontrole, ar, descanso e confiança. E para encerrar, não sei se vocês conhecem esse livrinho aqui. Livrinho. A partir de um determinado momento, Emmanuel começou a inspirar Chico Xavier a escrever livros menores. Porque a gente não tem tempo. Porque a gente está em cima da hora. Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que dormir. Porque eu tenho que não sei o quê. E a rede social. Então, os livros menores para o homem da vida moderna. Só que olha só, calma. E aí, a partir do momento que a gente adquire um pouco de calma, essa pomba branca da paz começa a estar com você. E aí, nós conseguimos, com menos dores da alma, menos orgulho, menos vaidade, menos arrogância, menos prepotência, menos não sei o quê, a gente começa a adquirir um pouquinho de quê? De respeito, fraternidade, temperança, equilíbrio, saúde física, mental. Então, as dores da alma serão substituídas pelos prazeres da alma, e aí, obviamente, o nosso corpo físico acontece o que com ele? Começa a entrar em equilíbrio novamente. Né? E aqui, ó, tá ali uma boa vida. E fechou a nossa reunião. Eu gostaria, nesse momento, primeiramente, em gratidão a vocês aqui do GEAL, né, que nos permitiram trazer uma mensagem que não é necessariamente minha, mas é de uma egrégora espiritual do planeta, para que todos aqueles que nos ouviram aqui, não só material como espiritualmente, possam levar isso e replicar isso também na vida de cada um. E nós temos, né, Kardec aqui, né, uma pleiade de livros, de literaturas, seja com André Luiz, com Joana de Ângeles, Divaldo, com não sei quantos milhares de exemplos. E às vezes eu fico nos meus momentos de reflexão, sabe, dona Ana? Quando a gente senta para acordar ou para dormir, como o homem não conseguiu entender isso ainda? Como é que o ser humano, com tantas coisas que existem, mas comece por esse, depois comece pelo segundo, 2, depois vá para o terceiro, 3, para não acontecer como eu, né, há uns anos atrás, estava perturbado porque eu vou morrer, não vou conseguir ler todos os livros, mas não é para ler, não é isso, não é esse sentido. Você precisa entender que existe a letra G, a letra E, a letra E, a letra A e a letra L, que compõem a palavra geal, que aí você vai entender o universo, com calma, com resignação, com paciência e principalmente humildade. 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 Tudo mais vos será dado. Como diz Paulo de Tarso, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo que existe no mundo é permitido, mas eu preciso selecionar aquilo que me convém, o que me faz feliz, o que eu verdadeiramente amo, o que o mundo precisa para que eu possa dar a minha contribuição, o que você faz bem. Não, o meu amigo ali era um exímio inspetor, né, de líquidos penetrantes, de laboratório. Eu não fiz tão bem, com tanta competência, aquilo que ele fez lá. Então, o que você faz bem?
E por último, aquilo que pode sustentar você ao longo da caminhada. Desde já eu agradeço, como diz o Faustão, a vossa paciência, a vossa audiência, que a gente possa levar para casa esses conhecimentos, retornar a estudar, desenvolver, mas com muita calma, com tranquilidade, com paciência, com resignação. E a gente aprender que a lei de trabalho é o que movimenta tudo. O dinamismo, e não a estática. E mais uma vez, que a gente possa, todas as vezes, né? Uma porção de gente que manda uma porção de mensagem, numa dessas milhares de mensagens, pode ser aqui, ó, Jesus está chamando, que eu nunca possa apertar o desligar. E que eu tenha a capacidade de entender que, apertando o botão verde de atender, a minha vida se transforma e se modifica. Para mim, sim, mas para todos. Que adianta eu me modificar, eu me tornar um santo, eu me tornar feliz, se eu estou no alto do Himalaia sozinho, longe de todo mundo? Então a gente precisa compartilhar um pouco dessa alegria, desse bem-estar, se queremos ter saúde mental, hoje e sempre. Muito obrigado. Está com você? A palavra? Faltou? Faltou? Eu esqueci de te perguntar no início. Você poderia falar para nós qual é a casa que você frequenta atualmente? Eu faço parte do CEMICA, Centro Espírita Missionários da Caridade. Fica onde? Fica ali tem o Parque Cremeri, né? Tem em frente ao Parque Cremeri e antes aqui na rua, como é o nome daquela rua? Estrada da Independência. Onde é próximo àquela academia. Muito obrigado, pessoal. Faltou uma coisa. Onde é que a gente monta essa comissão? O Robert sabe de tudo. Ele que me deu, que eu tive aqui há um tempo atrás, ele estava com uma, né? Escrita pelos, como é que é? Inspirada pelos Espíritos, escrita por Kardec. Né? E aí eu comprei, essa eu comprei também. Mas eu trouxe para vocês hoje, que a gente possa sempre, na hora de deletar tantas mensagens que chegam, de repente é Jesus chamando ali, e a gente diz, não atender não. E aí você perde uma oportunidade. Né? Muito obrigado. Bom, então chegamos assim ao final de mais um domingo, né? Dessa mensagem aí. Obrigado, Sérgio. E agradecer também a espiritualidade que passou isso tudo para você falar aqui para nós, né? Como você disse lá, a espiritualidade, Sérgio vai lá e fala isso tudo para eles hoje, hein? Aí você, né? Trouxe isso tudo para nós aqui, muito obrigado. E o Robert e o Valcius, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia que o Pedro era um santo. Eu fui descobrir isso aqui, né? Obrigado por essa novidade, né? É que ele diz que quando vem pessoas santificadas aqui no gel, ele bota um tapete vermelho. É o nome de santo de imperador. Né? Bom, então nós vamos encerrar e depois nós temos o nosso passe. E já que o Pedro é um santo, eu queria convidar ele para fazer a prece final. Vocês podem continuar assim comigo, vocês vão tudo pro céu. Tá? Céu é centro do espírito do umbral, tá? Agradecer o Sérgio, a Cláudia, tá? E estava em casa, ela falou, vamos lá, que hoje nós não podemos perder isso aí não. E eu falei, quando alguém faz um bem pra gente, a gente fica feliz, né? Cláudia e o Sérgio. Mas quando faz para nossa filha, aí não dá para agradecer vocês não, tá? Então, obrigado aí por vocês dois aí, porque é mais pesado, tá? Vamos fazer. Nós estamos recebendo alguém também. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo, você é da onde, Leonardo? Fala sempre que você frequenta também. Frequento o Oswaldo Cruz, lá no Moré. Gente, ele é filho. Como é que chama o seu pai? Márcio. Parece muito com uma A voz é como. nosso professor. Professor de Esperanto. Engraçado, ele e a Simone são
2 oradores muito bons, estão sempre aqui na casa, ajudam muita gente, ajudaram muito, por isso dessa mudança para cá. E eu conheci eles nos humildes. Só que era criancinha assim. E agora. Lá no outro geral, quando fizemos um encontro com Jesus, com Márcio, Simone e os filhos. Não, a família toda, ali todo mundo. Ali se jogar na parede. Se ficar, é espírito de luz. Se cair, é santo. Eu trabalhei com teu pai também muito tempo também. Também os tios, né? A Mariana, o pessoal lá. Outra coisa que sempre esquece, quem vem pela primeira vez, Jonas, qual é o seu nome? É Jonas mesmo, Jonas? Então, seja bem-vindo, tá? E toda semana tem assim uma pessoa especial falando, igual ele, tá? Ó, ele foi o pior que nós temos aqui. Quem vai falar? É só atender o telefone que... Coitado de quem vai falar a semana que vem. É o Valcino. Deixei mal. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela sua oportunidade de estarmos aqui hoje na sua casa, na nossa casa, aonde chegamos e estamos saindo com muito mais conhecimento, mas também, Senhor, com muito mais responsabilidade. Então te pedimos que ao chegar lá fora nós possamos botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Sabemos, Senhor, que isso é muito difícil, mas com o seu amparo e sua proteção, com certeza nós iremos conseguir. Também nesse momento queremos te pedir, Senhor, que todas aquelas pessoas que estão nos asilos, orfanatos, casas de detenção, hospitais, enfim, Senhor, onde houver dor e sofrimento, esta nossa prece pode chegar em forma de alívio material e um bom desenvolvimento espiritual para todos. Senhor, proteja todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado. Muito obrigado a todos pela presença e que tenhamos uma semana aí maravilhosa. Agora nós vamos passar ao nosso passe.